Imagina um país completamente destruído, infraestrutura em ruínas, economia zero, população passando fome, um dos lugares mais pobres do planeta Terra. Agora imagina esse mesmo país, 70 anos depois, dominando a tecnologia mundial, produzindo os celulares que você usa, os carros que você dirige, as séries que você assiste, as músicas que você não consegue tirar da cabeça. Esse país existe e você conhece ele muito bem, Coreia do Sul. Mas como diabos um país devastado pela guerra conseguiu se transformar em uma das maiores potências do século XXI? Como eles saíram do zero absoluto para competir de igual para igual com Estados Unidos, Japão e China? E mais importante, qual foi o preço que eles pagaram por esse sucesso? Fica comigo nos próximos minutos que você vai entender como a Coreia do Sul executou uma das maiores reviravoltas da história moderna. E por que essa história importa para você, mesmo morando do outro lado do mundo? Vamos voltar para 1953. A Guerra da Coreia acabou de terminar. E quando eu digo acabou, tecnicamente, ela nunca acabou de verdade. Mas vamos falar disso depois. O que você precisa entender agora é o nível de destruição. Estamos falando de um país literalmente arrasado. Cidades inteiras transformadas em escombros, fábricas destruídas, estradas inexistentes. A economia sul-coreana era menor que a de países africanos na época. Para você ter uma ideia, o PIB per capita da Coreia do Sul em 1953 era de aproximadamente 67 dólares. 67 dólares por pessoa, por ano. Hoje, mais de 32 mil dólares. Mas em 1953, ninguém apostava nesse país. A Coreia do Sul dependia completamente de ajuda externa. Os Estados Unidos despejavam milhões em ajuda humanitária só para evitar que a população morresse de fome. Não tinha indústria, não tinha tecnologia, não tinha recurso natural significativo. Era literalmente um país sem futuro aparente. Mas aí aconteceu algo que mudou tudo. Ao invés de aceitar esse destino, ao invés de ficar dependente eternamente de ajuda externa, o governo sul-coreano tomou uma decisão radical, quase insana. Nós vamos virar potência mundial. E começaram a executar um plano agressivo, focado em duas coisas: industrialização acelerada e educação em massa. Enquanto outros países focavam em commodities, agricultura, recursos naturais, a Coreia fez uma aposta arriscada: tecnologia e manufatura. Parecia loucura, mas espera só para ver o que aconteceu. Entre os anos 1960 e 1990, a Coreia do Sul cresceu em uma velocidade que economistas até hoje estudam tentando entender como foi possível. Eles chamaram esse período de Milagre do Rio Han. O Rio Han é o principal rio que corta Seul, a capital. Mas não foi milagre, foi estratégia brutal. O governo criou um modelo econômico agressivo. Pegou empresas privadas, deu crédito facilitado, proteção do mercado interno, incentivos fiscais, mas em troca exigiu resultados, exigiu exportação, exigiu competitividade internacional. Foi assim que surgiram os chaebols, os gigantescos conglomerados empresariais que controlam a economia sul-coreana até hoje. Samsung, Hyundai, LG, SK Group, Lotte. Esses nomes não apareceram por acaso. Não foram empresas que deram certo. Foram planejadas pelo governo como parte de uma estratégia nacional. A Samsung começou vendendo peixe seco e macarrão. Hoje é a maior fabricante de semicondutores e smartphones do mundo. A Hyundai começou com construção civil. Hoje compete diretamente com Toyota e Volkswagen. Enquanto o Brasil investia em estatais e protecionismo sem cobrança de resultado, a Coreia investia em empresas privadas, mas cobrava competitividade global. A diferença é brutal. E tem outro detalhe que a maioria das pessoas ignora: educação. A Coreia transformou educação em obsessão nacional. Famílias investiam, e ainda investem, fortunas para colocar os filhos nas melhores escolas. O governo expandiu universidades, criou centros de pesquisa, enviou milhares de estudantes para estudar nos Estados Unidos, Japão e Europa. Com uma condição:
Vocês voltam e trazem conhecimento. Em 30 anos, a Coreia saiu de um dos países mais pobres para a 10ª maior economia do mundo. 30 anos. Pensa nisso. Hoje, a Coreia do Sul não é só rica, ela é tecnologicamente dominante. Sabe aquele celular que você está segurando agora? Grande chance de ter componentes sul-coreanos. A tela? Provavelmente Samsung. O processador? Pode ser fabricado pela Samsung também. A Coreia do Sul produz mais de 60% dos chips de memória do mundo. 60%. Se a Coreia parasse de fabricar semicondutores amanhã, a indústria tecnológica global entraria em colapso. E não é só hardware. A internet mais rápida do planeta? Coreia do Sul. Velocidade média de conexão residencial, que deixa qualquer país no chinelo. Mas tem um lado obscuro nisso tudo. Essa obsessão por desempenho, por ser o melhor, por competir, criou uma sociedade de pressão extrema. Desde criança, os sul-coreanos são treinados para competir. As escolas são campos de batalha acadêmicos. Estudantes passam 12, 14, 16 horas por dia estudando. Existe até um termo para isso: educação infernal. O vestibular coreano, chamado Suneung, é tão importante que aviões param de decolar na hora da prova de inglês para não atrapalhar a audição dos estudantes. Não é exagero, é literal. E quando você entra no mercado de trabalho, a pressão só aumenta. Trabalhar 60, 70 horas por semana é normal. Tirar férias é visto como falta de comprometimento. Sair do emprego antes do chefe? Impensável. A Coreia virou potência tecnológica. Mas a que custo humano? Guarda essa pergunta. A gente volta nela. Agora vamos falar de algo que você definitivamente já viu, ouviu ou consumiu. Cultura coreana, BTS, Blackpink, Parasita, Round 6, doramas. Se você acha que isso apareceu do nada, você está muito enganado. Isso foi planejado. Nos anos 1990, o governo sul-coreano percebeu uma coisa genial. A gente já domina a tecnologia, agora vamos dominar cultura. Eles criaram um termo para isso, Hallyu, a onda coreana. E investiram bilhões mesmo, em agências de K-pop, em produtoras de cinema, em plataformas de streaming, em treinamento de artistas. O K-pop não é só música, é produto, é indústria, é exportação cultural. Pega o BTS, por exemplo. Eles não são só uma banda. São uma marca que movimenta bilhões de dólares. Eles vendem música, shows, merchandising, turismo. Fãs viajam do mundo inteiro só para visitar lugares onde o BTS gravou vídeos. E o cinema? Parasita foi o primeiro filme em língua não inglesa a ganhar o Oscar de melhor filme. Isso não foi sorte. Foi resultado de décadas de investimento em audiovisual. Doramas? Netflix está cheio deles porque o algoritmo percebeu. O mundo inteiro está assistindo. Hoje, a Coreia do Sul exporta cultura da mesma forma que exporta tecnologia. E isso gera soft power, influência global sem usar força militar ou econômica. Você pode não perceber, mas a Coreia está influenciando o jeito que você se veste, o que você escuta, o que você assiste, até a skincare que você usa. E isso foi estratégia pura? Mas vamos voltar àquela pergunta que eu pedi para você guardar. Qual o preço disso tudo? A Coreia do Sul é um dos países mais desenvolvidos do mundo, mas também é um dos mais infelizes. Vamos aos números. Taxa de suicídio? Uma das mais altas entre países desenvolvidos, principalmente entre jovens e idosos. Taxa de natalidade? A menor do mundo. As mulheres sul-coreanas estão tendo, em média, menos de 0,8 filhos. Isso significa que a população está literalmente diminuindo. Em poucas décadas, a Coreia pode enfrentar um colapso demográfico. Por quê? Porque ter filho virou inviável. O custo de criar uma criança, a pressão educacional, a competitividade do mercado de trabalho, tudo isso faz com que as pessoas simplesmente desistam de constituir família. E tem mais, a cultura do trabalho é brutal. Existe até uma palavra em coreano, gwarosa,
que significa morte por excesso de trabalho. Não é metáfora, é literalmente isso. A pressão estética também é extrema. A Coreia do Sul tem a maior taxa de cirurgias plásticas per capita do mundo. A pressão por perfeição é tão grande que virou norma. Então, sim, a Coreia virou potência, virou referência, virou influência global. Mas a sociedade está pagando um preço altíssimo. Estresse, solidão, depressão, exaustão. É o paradoxo do sucesso. Você conquista o mundo, mas perde a si mesmo no processo. E tem um detalhe que a gente não pode ignorar. Tecnicamente, a Coreia do Sul ainda está em guerra. A Guerra da Coreia nunca acabou oficialmente. O que existe é um armistício, um cessar-fogo, mas não um tratado de paz. A fronteira entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, a zona desmilitarizada, é uma das áreas mais tensas do planeta. Minas terrestres, soldados armados 24 horas, propaganda dos dois lados. E isso afeta tudo. A Coreia do Sul mantém um exército ativo gigantesco. Todo homem sul-coreano é obrigado a servir no exército por cerca de 2 anos. Sim, incluindo os idols de K-pop. Politicamente, a tensão com o Norte influencia eleições, alianças internacionais, gastos militares. Economicamente, a Coreia do Sul precisa estar sempre preparada para um possível conflito. Culturalmente, existe uma mistura estranha de medo e normalização. As pessoas vivem sabendo que a guerra pode recomeçar a qualquer momento, mas seguem suas vidas normalmente. É surreal. Então a Coreia do Sul vive numa dualidade constante: inovação e ameaça, futuro e passado, crescimento e tensão. Então, o que a gente aprende com a Coreia do Sul? Primeiro, transformação é possível. Um país destruído, sem recursos, dependente de ajuda externa, pode virar potência global em poucas décadas. Mas exige estratégia, execução brutal e foco absoluto. Segundo, sucesso tem preço. A Coreia conquistou o mundo, mas criou uma sociedade de pressão extrema, onde felicidade e equilíbrio foram sacrificados no altar da competitividade. Terceiro, cultura é poder. A Coreia provou que você não precisa só de exército ou dinheiro para dominar globalmente. Você pode usar música, cinema, séries e conquistar bilhões de mentes. A Coreia do Sul é fascinante porque é uma contradição viva. É o futuro e o passado. É sucesso e sofrimento. É inovação e tradição. E a grande pergunta agora é: até onde eles podem chegar? Será que vão conseguir resolver os problemas sociais sem perder a competitividade? Será que vão fazer as pazes com o Norte? Será que vão continuar dominando tecnologia e cultura? Só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa: a Coreia do Sul já provou que é possível reescrever o destino de um país inteiro. A questão é: a que custo?